Olá, a gente está aqui novamente nesse espaço que eu amo muito, que é o podcast Somos Água, onde o intuito é chamar pessoas que têm uma relação íntima com esse tema, com essa temática das águas interiores e águas exteriores também. E tenho percebido que isso também é um espaço de chamar amigos, né? Tenho essa alegria de perceber, né, que eu estou dentro de uma rede muito linda de cuidadores e de pesquisadores dessa temática também, né? Então, dando continuidade também a um podcast anterior com o Eurico Viana, onde, né, eu tenho esse costume no final do podcast de sempre sugerir, né, que os convidados sugiram novos participantes, né, do podcast, né? E no podcast da Eurico Viana, ele acabou tocando aí no nome de amigos muito queridos, Albertinho e Janete. E, como são amigos muito queridos, tive aí essa alegria de ter esse aceite na participação. Então, hoje eu estou aí com o Albertinho Carvalho, e daqui a pouco ele vai falar um pouco mais dele mesmo e da sua história. Mas antes eu começo com essa pergunta. Albertinho, como está o estado das tuas águas? Pergunta, boa tarde. Uma pergunta interessante, né? Então, minhas águas, eu tenho tentado manter elas em fluxo, como deve ser, né? Em fluxos perene, com seus ciclos, contornando seus obstáculos, né? Então, minhas águas, tanto externas como internas, a gente tem tentando manter elas saudáveis, né? Saudáveis. Então, e é por isso que eu hoje vivo aqui em Rio de Contas. Eu acho que foi onde eu vim buscar essa possibilidade desse contato mais íntimo com toda a nossa natureza, incluindo as águas, né? A nossa natureza externa e externa, e buscando esse equilíbrio, né? Então, nossas águas estão fluindo, tanto as externas como as internas. E, É isso. Albertinho, fala um pouquinho da sua história. Bom, a minha história, bom, eu fui químico, né? Como profissão, né? Fiz mestrado, doutorado, e meu vínculo sempre foi com a questão mais atmosférica, né? Com poluição atmosférica, em polos industriais, tudo, mas sempre buscando um contato maior, mais íntimo, assim, com o ambiente mais natural. E apesar de ser químico, eu não gostava muito de estar trabalhando em ambiente industrializado e muito urbanizado, né? E trabalhei com saúde do trabalhador, segurança e medicina do trabalho, então tinha toda essa questão do impacto da nossa industrialização na nossa saúde, né? Seja no ambiente de trabalho como no ambiente externo, de um modo geral. E, e com esse projeto, né, junto com o Janete, com minha companheira, da gente buscar um equilíbrio maior com a natureza, né, a reaprender a viver em contato mais íntimo assim, com a natureza, a gente teve um projeto de criar uma reserva, né? E a vida nos conduziu, nos trouxe a Rio de Contas. Não foi uma escolha consciente vir para Rio de Contas, foi uma situação que foi criada e quando a gente viu, a gente estava aqui meio que com essa missão, né, de criar uma reserva. Apareceu a terra, apareceu toda a condição, né? E foi em Rio de Contas que também apareceu a resposta a uma pergunta que eu fazia, tá, eu vou morar aqui, mas como é que eu não causo impacto negativo? Como é que eu vou morar? Como é que eu vou fazer isso? Então foi aqui em Rio de Contas que eu conheci a permacultura, né, a palavra permacultura, a partir de um livro de uma pessoa, de um biólogo chamado Ricardo Brau, e o livro chamava-se Desenvolvimento ao Ponto Sustentável. Então ele morava em Petrópolis, mas passou por aqui no ano 2002 para acompanhar a mãe dele, que estava aqui em Rio de Contas, a passeio, e ele lançou o livro dele. E eu despretensiosamente participei do lançamento do livro
E esse livro contava justamente todas as iniciativas, desde as comunidades alternativas, né? Mais o movimento da permacultura, da bioconstrução, da deep ecology, né? E, e eu digo, é isso aqui que eu preciso, essa orientação, né? Então, eu estou dizendo, o Rio de Contas me fisgou, me trouxe para cá e me deu toda a bagagem que eu precisava. Eu disse, vá por aqui, por onde eu deveria caminhar. E foi aí que eu fui buscar uma outra formação, não de químico, mas da permacultura, para me dar essa base de como desenhar a minha propriedade, de como construir de forma menos agressiva, de como causar um impacto positivo no ambiente, né? E é daí que eu fui conhecer o IPEC, fazer o curso de bioconstrução do IPEC, foi onde eu conheci Júlia, Lugdu, Luciana, né? E, e depois fiz os cursos de manejo de água, de bioconstrução, de PDC, tudo lá no IPEC. E nós criamos em 2014, finalmente a gente concretizou um sonho, que era de criar uma reserva particular do patrimônio natural, a RPPN, né, cuja sede foi feita com todos esses aprendizados meus, né, na passagem aí pelo IPEC, né? Então, hoje a gente é gestor, proprietário e gestor de uma RPPN e conseguimos convencer alguns amigos, né, como o Sol, como o Cida, Jorge e Jovanca, a pegarem suas terras e converterem uma parte delas em RPPNs. E nesse projeto a gente conseguiu implantar 6 RPPNs, que são também como mágica, porque não foi uma coisa bem pensada propositalmente, era uma intenção nossa que elas fossem contíguas, as RPPNs interligadas, e a gente foi comprando as terras e na hora de verificar, todas elas estavam interligadas, né? Então, nós criamos uma espécie de mosaico junto ao Parque Municipal Serra das Almas, né? Então, vira uma zona de amortecimento. Então, hoje são 6 RPPNs, dos amigos também, e nós somos proprietários de uma, eu e Janete, e a outra coletivamente, né? E hoje eu vivo aqui. Eu me mudei para cá em 2016, definitivamente, né? A gente está aqui desde o ano 2000, então já são 26 anos, mas que eu vim morar definitivamente foi em 2016, né? Eu e Janete. Então a gente veio embora e aqui a gente está vivendo hoje nossa realização, né? Criando nosso filho, que é a RPPN. Não tivemos filhos biológicos, mas conseguimos, vamos deixar um legado também, né? E é isso, é um pouco da história aí. E como, bom, né, quando eu... Você é uma pessoa que me inspira muito, Albertinho, assim, né, é, pelo ser humano que você é, mas também por essa sua caminhada técnica, assim, né, do tipo, Uhum, sempre foram trocas bem profundas, assim, desde lá do IPEC, depois você foi para uhum, Piracanga também, né? uhum. E como esse teu caminho, assim, da academia para, né, gestor de RPPN, como se deu isso, assim, como você sente que isso também reverberou nessa sua história aí, né, na RPPN, assim, né, porque tem, né, esse lugar de pesquisador, mas eu vejo que tem muito esse espaço de educador também, desse lugar de Uhum. receber pessoas, de mostrar essas tecnologias que vocês aplicam, né, para pessoas que chegam, né, para ser esse lugar de, poxa, eu pratico aquilo que eu acredito e eu mostro isso para o mundo, né? Exato, foi isso mesmo. Quando eu trabalhava muito voltado à parte acadêmica, não como professor da universidade, mas como um parceiro, eu trabalhava numa instituição de pesquisa também, né? Então, eu era um pesquisador mais nessa questão de saúde do trabalhador, de poluição atmosférica, e eu percebia que a gente vivia rodando em círculos, né? Correndo atrás do próprio rabo, e não resolvia a questão básica, que era sistêmica, que era o modelo de sociedade que a gente vivia, o modelo da sociedade de consumo. Então, a gente via o trabalhador adoecendo por exposição química, fazia todas as medições e determinações de concentração, gastava muito dinheiro no laboratório com equipamentos sofisticados para gerar relatórios e publicações que muitas vezes não geravam mudanças.
né, geravam apenas benefícios, direito à insalubridade, direito à aposentadoria especial, mas o processo se mantinha, né? E com muita pressão, às vezes a gente conseguia avanços na tecnologia industrial para a redução das emissões atmosféricas, por uma questão de melhorar a produtividade e redução de perdas, né? E a reboque vinha com a redução de perdas, vem uma menor contaminação ambiental, né? Seja das águas, seja do ar, seja do solo. E eu vi aqui, eu digo, meu Deus, eu estou aqui estudando, sendo pesquisador, sendo doutor, mas de um processo que parece que ninguém quer mexer nele, né? Então eu digo, não, então eu preciso reaprender tudo, né? E foi com a coisa da permacultura e com a ideia de viver em campo, desse êxodo urbano, porque também, ao mesmo tempo, o viver nas capitais, na grande metrópole, também era sufocante, já estava sufocante, e a gente via que as coisas só tendiam a degenerar, né? Então, os rios desaparecendo, sendo transformados totalmente em esgotos, e um processo que hoje a gente sabe que não precisava ser assim, né? Não deveria ser assim, né? Mas aí foi nessa que eu disse, não, a gente precisa reaprender a uma vida mais simples, de menor consumo, de mais equilíbrio, né? Se a gente tem um dinheiro vindo do sistema, que a gente pelo menos aplique de forma racional, né? De forma a manter os ciclos, de manter os equilíbrios dos sistemas, e que a gente não apenas alimente a indústria do consumo, né? Que é terrível. E foi assim que a gente veio parar, né, nessa coisa de viver num ambiente natural para voltar a aprender do zero como é que se lida com a terra, como é que se lida com as águas, né? Como é que a gente percebe as mudanças, como é que a gente percebe a nossa saúde, como é que a gente se percebe parte, porque muita gente dizendo, somos natureza. Tá, somos natureza, mas você tem uma evidência disso que você está fazendo parte? Qual é a evidência? Né? E hoje eu sei, eu digo para muita gente, eu digo, quando eu dou dois exemplos, na minha casa, no sítio, eu fecho os ciclos dos nutrientes sem uso de água, com o sanitário seco, né? Fecho o ciclo dos nutrientes usando água com as águas servidas, né? Mas sempre estou fechando o ciclo dos nutrientes. E eu sempre digo para as pessoas, eu digo, olha, você quer ver, se sentir parte da natureza? Quando você chega aqui, que vai no meu sanitário seco, é uma bênção para a gente. Quanto mais vezes você vai no nosso sanitário, mais recurso você me dá para eu regenerar um solo, para eu voltar com os nutrientes para o solo, porque tudo isso vai ser transformado em humus, em adubo, né? E não vai ser jogado num corpo receptor, um corpo hídrico, para diluir nutrientes e poluir a água, né? Já quando você vai na cidade, por exemplo, eu dou um exemplo, ó, se for 3 vezes no sanitário, para mim é uma glória. Se você for 3 vezes no sanitário na cidade, você gera 3 volumes de esgoto. Então, o que lá é um problema, para mim aqui é uma solução. Então, aqui você se sente. Então, quando eu chego aqui no meu minhocário, que eu vejo que todo o meu resto de alimento, todos os meus resíduos de sanitário, todo o meu resto de poda, da vegetação se junta e fecha o ciclo do nutriente, eu digo, agora eu sou parte. Agora eu me sinto, eu tenho uma evidência, né, de que realmente nós somos da natureza, nós estamos aqui para cumprir esse papel, né, que é de manter o ciclo das coisas e fazer parte dele. Não manter como gestor, que a gente não tem gestão sobre isso. A gente, no máximo, vai ter gestão sobre os nossos, né, nossos resíduos, nossos produtos, tudo, mas pelo menos isso tem que ser bem feito. Então foi isso que me levou, me trouxe aqui, e eu acho que isso foi uma realização concreta, né? Então hoje a gente realmente tem o maior prazer. Eu tenho essa vez, quando eu fui do Instituto de Pesquisa, quando eu fui químico, eu tinha essa coisa de ensinar. E eu sempre, mesmo sabendo que o sistema lá estava equivocado, eu já ensinava com a visão crítica. É preciso mudar isso, porque aqui a gente só vai botar panos quentes. A gente não está resolvendo o problema. Então, na hora que eu vou brigar por um adicional de insalubridade, eu estou brigando por um direito? Estou. Mas eu estou monetarizando minha saúde.
Eu não estou brigando para eliminar o risco, né? Eliminar o agente de risco na fonte. Eu estou apenas querendo ter direito a ter um adicional porque estou exposto àquilo. É um estado que parece que você assume que mudar essa tecnologia de exposição é impossível. Ah, não, é assim que as coisas funcionam, então no máximo eu vou querer meu direito de receber um dinheiro por isso. Mas aí depois, amanhã depois, você está gastando esse dinheiro todo no hospital ou no médico, depois de adoecido, né? E aqui não, aqui a gente vive explicando, mostrando para as pessoas, então é muito gratificante quando as pessoas chegam lá que vê isso e cria aquele espanto, o espanto que eu tive quando eu tive no IPEC também, né, que eu vi um sanitário seco funcionando. Eu fui lá várias vezes para usar, para ver, porque aí entra a minha linha de pesquisador, né? Eu preciso ver tudo funcionando, quais os defeitos, quais os problemas, que nada é perfeito, e a gente vai aprendendo com cada exemplo, com cada modelo, né? Que a gente vai vendo, mas acima de tudo você percebe que aquilo é o certo. Aquilo é aquela forma que é certa, aquela forma de fechar o ciclo dos nutrientes. A forma de fechar, as formas de fechar o ciclo dos nutrientes são várias. Quando você entende isso, você abre a perspectiva de dentro do seu conceito. Como é que você gosta? Qual é o tipo de conforto? Qual é o nível de conforto que você quer? Qual é o nível de sofisticação, né? Mas você entende que é possível fazer tudo isso dentro de um equilíbrio que você é uma parte daquilo e não um problema, né? Então foi assim. Então é muito legal receber estudantes, receber visitantes, receber amigos, familiares que são impactados com isso, né? Quando eu te ouço falando, me vem muito essa sensação, esse sentimento, assim, de que no momento que a gente se percebe como parte do ciclo, essa sensação do tipo, uau, eu sou bem-vinda nesse planeta, né? Eu estou gerando Uhum. um impacto positivo, eu faço parte disso tudo, né? E, e me vem muito também isso que o Eurico fala bastante, né? Enfim, né? Esse lugar que dessa coerência no mundo, assim, né? Do tipo, não mais do que grandes ativistas que falam, a gente precisa conseguir expressar o que a gente vive através de todos os poros do nosso corpo para realmente é, estar no mundo, né? Porque não é sobre Perfeito. palavras, né? É sobre ações, é sobre coerência, é sobre, né, conseguir expandir, divulgar isso tudo por uma amorosidade que se dá pela coerência, né? Com certeza. E essa é uma das coisas que eu mais acho gratificante estar aqui, é porque eu posso falar com propriedade, não de tudo, mas do que eu vivo, né? De como, não de tudo, eu não tenho, não domino todas as tecnologias de saneamento e tudo, não domino as construções, mas a parte que eu fiz e a parte que eu vivo, eu tenho um conhecimento na prática, né? Eu e minha companheira. E é pena que ela não está aqui fazer o depoimento dela, porque ao contrário de mim, por exemplo, ela não precisou fazer nenhum curso, né? Mas ela teve uma abertura suficiente e linda de aceitar que a gente experienciasse isso. E hoje ela é um porta-voz. É ela quem divulga, ela quem fala, mesmo sem ter tomado um curso de permacultura, de bioconstrução, de saneamento. Hoje ela curte isso. Então, quando eu disse eu vou fazer um sanitário seco, ela perguntou o que é isso. Aí eu tive que explicar tudo, explicar, aí entrou o meu lado professor, meu lado acadêmico, de saber explicar como funciona, que a gente ia testar tal, e ela disse, vamos em frente. E ela que era o fiel da balança, para dizer, olha, tá bom, não tá, tá feio, tá pedido. Então, a gente vivenciou isso na prática, melhora isso, melhora aquilo, né? Não tô gostando disso, não estou gostando daquilo. Então, ela hoje fala com propriedade de quem usa, né? De quem sabe fazer aquelas coisas. Ela pode não saber como é que constrói as coisas, mas que ela sabe como funciona, que está funcionando de forma correta, ela sabe, né? É, Então, isso é muito legal. E eu acho que é aquela. Por isso que eu tenho um slogan no meu status aí
do WhatsApp, faça em si a mudança que você quer ver no mundo, que é do Gantt, né? Então, ele é o exemplo maior. Então, eu digo, olha, eu não vou poder transformar as cidades em instituto de permacultura, mas eu vou poder fazer o canto que eu vou viver com a experiência que eu quero. Então, foi isso. Pena que Janete não pôde estar aí, né? Acho que eu vou ter que chamar ela para fazer um só com É ela uma boa depois. experiência. E, Albertinho, quais as tecnologias que você tem aplicadas aí na Volta do Rio, na RPPN, assim, que eu sei que tem, né, o banheiro seco, né, tem uma construção. A parte de saneamento, né, toda, que é sanitário seco para a parte de sanitário e o tratamento das águas cinzas com filtros mistos, né? Filtros mistos de zona de raízes e leito misto, que a gente tem 4 estágios, caixa de gordura, filtro um, filtro 2 e depois um laguinho, né? Com a água já. Então eu mostro para os alunos lá, abro a caixa de gordura, digo, bom, aqui é a água que sai da cozinha, vocês mandam lá para a empresa de saneamento, né? E aqui, no final, é a água viva, né? Já pronta para voltar para a natureza, que você pode reutilizar, a gente reutiliza para irrigação, mas você pode simplesmente disponibilizar num corpo hídrico sem maiores problemas, sem ter, não é fétida, tem peixe aqui dentro, com peixinho, com tudo. Então tem um saneamento que é forte para a gente lá. Eu gosto do saneamento, Júlio, porque eu faço um paralelo, quer dizer, eu fiz um paralelo muito grande entre a permacultura externa e a permacultura que a gente tem que fazer dentro da gente, né? Então, e o saneamento, para mim, é o coração disso tudo. Porque ele trabalha com a água e a água é o fluido que une tudo e a todos, né? Então, é como o Eurico falou ali, uma frase que, que ele disse que é minha, né? A gente tem que aprender a olhar para nossas merdas, né? Então, o saneamento e o sanitário seco nos permite isso. E quando a gente faz um exercício fora, também a gente está exercitando para dentro, né? Então, se eu tiver nojo de olhar para minha merda, minhas fezes, que coragem que eu vou ter para olhar para minhas sombras, né? Se eu não entender que dentro da sombra existem coisas que são nutrientes, que vão nos nutrir, que vão nos trazer coisas boas também, que pode ser transformado em coisas boas, eu nunca vou ter coragem de olhar. Então, quando eu vejo para as fezes que ali, na realidade, não tem um problema, o problema está em como a gente lida com aquilo, que é escondendo, entubando, jogando para baixo, a mesma coisa que a gente faz com as sombras da gente, com as nossas partes sombrias, né? Então, o que eu gosto do saneamento, isso, é justamente isso que a gente aprende a lidar conosco mesmo, né? Então, quando você olha assim, gente, isso aqui não é nada, isso aqui é uma fonte de nutrientes. É a mesma coisa que olhar para dentro da gente e ver que a gente tem uma raiva contida, isso pode ser uma fonte de nutriente. Que a gente tem um, um, um um egoísmo ou uma vaidade muito grande, algumas coisas que você possa se identificar, em vez de você esconder, jogar para debaixo do tapete, você tenta olhar com clareza, com naturalidade para aquilo e conversar com aquilo, né? E aprender uma forma de lidar com aquilo de forma que ela te ajude a se posicionar na vida com coerência, né? Porque senão a gente fica virando marionete da nossa sombra, né? Nosso inconsciente é que nos guia. A gente está dando uma de bonzinho e está sendo vaidoso. Então, na realidade, a gente está querendo se mostrar humilde e está sendo totalmente vaidoso, né? Buscando palco. Então, aí, além dessas tecnologias de saneamento, a gente aplicou tudo aquilo que a gente aprendeu lá, né? Tintas naturais, tintas de terra. Então, a casa hoje está toda pintada externa e internamente com tinta de terra, sempre é, né? A gente usa a questão de energia, por exemplo, a energia fotovoltaica, energia elétrica, a energia de aquecimento de água é solar e por serpentina de fogão, a lenha, né? Esse fogão também ele serve para aquecer a casa, porque ele aquece a parede interna. Então tem aquelas múltiplas funções, né, dos elementos importantes da permacultura. A gente fez também valas de infiltração em torno do terreno ao redor da casa para reduzir a erosão e melhorar a infiltração no solo, e hoje é um sucesso isso, até porque
O parceiro nosso que trabalha com a gente até hoje, o Valmir, não sei se você lembra dele, ele era funcionário lá, ele é filho dali, né? E ele conheceu o solo, ele fez, moço, isso aqui mudou muito. E antigamente a gente não conseguia acumular água, porque a água saía toda. Quando eu fiz as valas de infiltração, as valas enchiam numa chuva de 50 milímetros, 60 já estava enchendo e transbordando. Hoje chove cento e poucos milímetros e a vala simplesmente absorve tudo e não deixa passar nada, né? Então, e mostra para a gente como isso também. A cobertura vegetal também em torno da propriedade mudou bastante, né? Porque a gente sempre está trabalhando com essa questão dos micro-organismos eficazes, né? A gente trabalha com os EMs da vida, né? Com a adubação orgânica, e principalmente o humus vindo dos nossos resíduos orgânicos, né? Então a gente tem de tudo. Eu apliquei também o cascagem, que é aquela laje que a gente aprendeu lá no IPEC, que era do Johan Valeng, né? Do falecido Johan, que eu tive a felicidade de aprender, de visitá-lo também, e fiz esse laboratório lá em casa, e hoje é uma das tecnologias mais legais na construção, porque a gente economizou madeira no telhado da casa, a gente teve que forrar, porque é uma região muito fria, com ventos fortes, e e com animais peçonhentos que podiam estar entrando pelos telhados. Então, a casa da gente é bem vedadinha, né? E as telhas a gente cravejou com barro, então deu um isolamento térmico. A gente não botou em cima de madeira, a gente botou em cima da laje, presa com o próprio barro do lugar, né? Isso deu isolamento térmico. Então, são essas principais tecnologias que a gente tem lá, né? Então, é sanitário seco, energia solar para água, para eletricidade, tintas naturais. Eu não fiz a casa de taipa nem de adubão, porque aconteceu um fato curioso. Quando a gente comprou a propriedade, eu não conhecia nada de permacultura e bioconstrução. Então, é isso que eu digo. A gente chegou lá no ano 2000, eu só vim conhecer permacultura em 2002. Aí eu comprei logo, fiz um desenho do projeto, comprei logo tijolo, pedra e telha. Aí chegou o biólogo lá, que eu já contei, e me lançou o livro, mostrou, eu digo, pronto, o que é que eu fiz? Aí eu fui estudar permacultura, eu digo, eu tinha barro no lugar, tinha tudo, mas aí o que é que eu fiz? Eu complementei a casa com outros ambientes, eu fiz tijolo de solo cimento, usando o barro do lugar, né? Aí já fui complementando, porque depois de comprado, transportado lá para cima, que tinha um custo energético disso, eu não ia mais devolver, nem trazer, nem revender. Aí tive que utilizar. Então a casa, eu digo, a casa é um híbrido, como eu. Eu vim do sistemão da cidade grande, né, da tecnologia, e estou mais nessa pegada mais orgânica, mais natural. Então sou um híbrido. E a casa acho que reflete bem isso, né? A casa externa e a casa interna. Maravilha. Que coisa boa Né? te ouvir, Albertinho. E a RPPN, ela tem essa, até onde eu sei, ela também recebe animais, ou já recebeu, não sei como que é isso, porque ela também tem várias funções aí, assim, né? Além de, né, quais que são, olhando para a reserva como um todo, além de ser um modelo aí em práticas de, né, de permacultura, ela também caminha por outros vieses, né? A RPPN era um conceito que a gente tinha na época de ter uma propriedade, um terreno, e que aquilo fosse uma reserva ecológica, que fosse um cantinho preservado para garantia da biodiversidade, né? Para o animal ter sua casa, para as plantas crescerem, para o solo se manter, né? Para que outras gerações possam ver. E a RPPN é a única, ela foi pensada porque ela é a única modalidade de unidade de conservação, não sei se você sabe, mas existe o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, como os parques municipais, as APAs, né? é, que são unidades de conservação do governo. A única modalidade de unidade de conservação particular é a RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é uma iniciativa do proprietário de pegar sua terra ou parte dela, um pequeno pedaço que seja, que ele queira preservar para a posteridade, e transformar em reserva, né? Então, é uma iniciativa do proprietário. Mas, por outro lado, é a única também que é perpétua. Então, eu posso vender, eu posso doar, alguém pode herdar, vai estar herdando uma propriedade com uma RPPN.
ela não pode ser desfeita uma vez criada, né? Então, é como um filho. Por isso que eu digo, a RPPN é um filho. Uma vez que se coloca no mundo, você tem que gerir, né? Fazer a gestão, é uma decisão que você tem que tomar antes. Quantos filhos quer? Que tamanho desse filho? E depois não tem como voltar atrás. E um dos papéis da RPPN, as atividades permitidas são pesquisa científica de fauna, de flora, biodiversidade, né? Geoversidade, educação ambiental, ecoturismo, né? Então, são essas três atividades e a soltura de animais silvestres. Então, a gente cadastra a reserva para. Isso também não é obrigatório, nada disso é obrigatório, mas você cadastra a propriedade como área de soltura e quando o órgão ambiental do local, o Centro de Triagem de Animais Silvestres, tem animais prontos para serem soltos, ele pode ir lá naquela RPPN, desde que sejam espécies daquele bioma, né? Você não pode sair soltando indiscriminadamente. Você não vai soltar papagaio aqui, porque aqui não tem papagaio. Mas já na região mais vizinha tem papagaio. Então não vai soltar bugio ruivo aqui, porque aqui é bugio preto. Então tem, então tem esses cuidados que a gente tem que ter, o órgão ambiental tem e a gente também, de não causar impacto negativo, né? E, e a gente recebe as visitas de estudantes das escolas públicas aqui de Rio de Contas e região, para eles entenderem o que é. Por exemplo, a nossa RPP tem uma característica que ela está na bacia hidrográfica, na microbacia hidrográfica do Rio Brumado. Então, cheio de talvegs ali, cheio de. São morros que fazem a captação das águas de chuva, infiltram essas águas vão alimentar as nascentes do Rio Brumado, que é um dos principais afluentes do Rio de Contas. Então, o Rio Brumado chega, passa por Rio de Contas, e a curiosidade é que, apesar do nome, o Rio de Contas não passa em Rio de Contas. Ele passa vizinho no distrito, né, em Marcolino Moura, mas na cidade de Rio de Contas não. Mas recebe as águas do Rio Brumado, né, e que são várias nascentes. Então, ela tem essa característica, que está inserida na bacia do Rio de Contas, microbacia do Rio Brumado, né? E a gente apresenta toda essa característica de captação, porque a cidade de Rio de Contas, ela hoje, boa parte da renda vem da fruticultura, que é o plantio da manga, da laranja pocã, né? E já embaixo em Livramento, que também depende do Rio Brumado, totalmente, né? Elas, além da manga, tem o maracujá. Uma pena que muitos dele à base de adubação química e à base de agrotóxico, né? Então, o Rio Brumado. E nosso cuidado lá é justamente deixar essas nascentes limpas, porque a comunidade vizinha, chamada Brumadinho, que não é a de Minas, mas a comunidade vizinha, a nosso vizinho mais próximo, que eram os donos originários da terra que hoje é a nossa RPPN, eles captam água por gravidade de lá, né? Então, desde que a gente comprou, que a gente sabe disso, e eles hoje têm a tranquilidade que a água de beber deles é a que vem da nossa RPPN, porque o impacto é sempre positivo, a gente nunca vai poluir aquela água, né? Então, tem esse contexto de eles entenderem o que é uma bacia, a importância da bacia hidrográfica, a importância para o Rio Brumado, né? E aí a gente explica tudo isso. E, paralelo a isso, a gente explica como é que a gente pode viver na natureza causando um impacto positivo, mostrando as construções que a gente fez, a forma como a gente fez, a forma como a gente trata a nossa água, né, usada, a forma como a gente trata o sanitário da gente. Então, isso aí causa um impacto muito interessante nas pessoas quando chegam lá, né? Então, a RPPN, hoje nós criamos seis, né? Foram seis RPPNs criadas, e hoje também a gente está pensando numa trilha que une essas seis RPPNs por cima da serra, né? Uma trilha de contemplação, né? Contemplativa. Então, a gente está trazendo essa discussão sobre visitações ecopedagógicas para estudantes, para turistas, não visitação recreativa. A gente não está oferecendo o rio para banhos, para farras, não, mas pelo contrário, mas com essa visão preservacionista. Poxa, que trabalho lindo, e é um trabalho bem, é um trabalho coletivo também, né? Porque assim é muito, né? Conheci aí
Rio de Contas há alguns anos atrás, assim, é bonito também ver que, enfim, né, vejo a RPPN Volta do Rio como um núcleo super forte, mas também tem muitos parceiros aí, né, fazendo trabalhos muito bonitos nessa região, né, e que se unem. E é legal porque, em parte, nós fomos responsáveis pela vinda de algumas das pessoas que estão aqui e outras que chegaram trazidas pela egrégora que se forma, né? Porque é isso, eu não contei a história ipsilíteris como aconteceu, mas é como eu disse, a gente foi meio que trazido aqui e a condição foi criada para a gente ficar aqui. Não foi uma escolha consciente para ficar muito longe de Salvador, de onde eu morava, mas veio. Outras pessoas chegaram também e encontraram essa ideia, né, de preservação, de RPPN, de permacultura, e abraçaram essa ideia. Então, por exemplo, a gente, logo em 2010, nós fizemos, depois que eu fiz a formação no IPEC, em tudo, eu já fiz uma palestra de permacultura aqui, e a gente conseguiu fazer um grande curso de bioconstrução para agricultores do sertão baiano. Vieram 40 agricultores, foi aí que entraram o Sol, o Davi, que eles já estavam chegando aqui em Rio de Contas, e eu abracei eles e trouxe para a equipe, né, para eles entrarem. Então, nós demos o primeiro curso aqui, foi um curso de uns 7 dias aqui na zona rural mesmo, e foi muito legal. E depois disso, nós fizemos, que você participou, você foi uma das instrutoras, o PDC, em 2011. Então, teve um momento de efervescência, né, onde a gente trouxe Marcha, onde a gente trouxe Luciano Guidu, o Henrique Pinheiro, né, e várias outras pessoas muito boas, que foi um curso que eu tenho saudade até hoje, né? Uau! É, então foi uma sementezinha plantada, muitas pessoas estão aqui. Então Maura e Catarina chegaram naquele curso e se mantiveram aqui e hoje construíram a casa delas também com bioconstrução dentro da cidade. O Sol construiu a dele também dentro da cidade. O Davi também construiu aqui a casa do Uriel, que hoje está com a Andressa, Davi e Andressa, construiu a deles também, né? Então, eu acho que essa passagem, essa coisa de criar uma reserva ecológica, ela trouxe como pacote de ferramenta, de metodologia, toda essa coisa da permacultura e das pessoas chegando, né? Criando um coletivo. E hoje realmente tem um coletivo. Eu estou mais cuidando da RPPN em Volta do Rio, né? Mas tem um grupo de umas 4, 5 pessoas cuidando desse coletivo do Junco que fica vizinho a uma das RPPNs da gente. É isso. Infelizmente, a cidade é pequena, infelizmente, entre aspas, assim, não oferece muita condição de geração de renda para quem precisa, e o nível de escolaridade também, né? Chega um ponto que as pessoas têm que sair daqui, né? Para estudar fora. Então, alguns amigos tiveram que migrar também. Alguns foram para aí, outros voltaram para o Ceará, né? Então, outros foram para São Paulo, mas vai saindo uns e chegando outros, né? E E o o movimento continua. fato que vocês, Janete, são super agregadores também, né? Não tem filhos sanguíneos, mas tem um monte de É, galera que vai se juntando, né? Assim, isso é muito bonito verdade. também, né? Inclusive, né, tenho muita, né, esse PDC de 2011 para mim foi um dos mais especiais que eu já vivi, assim, né? E foi Ah, nessa é? energia agregadora. Não, foi lindíssimo, né? Porque juntou, né, o pessoal da Chapada, né, o Uhum, pessoal do IPB, né, veio isso. Marcha, né, eu e o Uhum, Cerrado, né? Então, uhum. Felipe, que veio, né, E do eu, naquele momento, eu fui esse pivô central, né, que fez toda essa costura aí, né, para trazer, que eu estava muito empolgado com aquilo, e eu achei que foi uma experiência muito rica, realmente. foi mesmo, Foi foi, muito bonito, né? né? E juntou muita gente da cidade também, né? Você conseguiu Sim, sim. diferentes iniciativas, né? Foi. O prefeito atual, ele foi um dos contemplados, né, com a bolsa para aquele curso de permacultura, Olha, que legal! mas, mas eu não tô sabendo de nenhuma atitude dele, assim, trazendo elementos dessa formação, né? Mas também já tem muitos anos
Não sei o quanto ele abraçou isso. Ah, mas de repente Mas ele é vai ser isso. Tem lembrado com a gente aí. história dele, né? É, faz parte da história dele. Oh, mas que delícia te ouvir, assim. E para mim, entra nesse espaço de relembrar muitas coisas, né? Acho que a gente se conheceu em, sei lá, 2007, 2008, por aí, 2005. 2005. Uau, é verdade. Claro, É quando eu fiz o curso, o Bioconstruindo, 2005. eu cheguei em 2007, no Cerrado. Ah, você chegou em 2007, então eu não conheci você, foi no outro curso, de manejo de água, depois que eu fui em 2008. Foi. Você já era amigo da. Ah, é, e Luciana é que estava lá antes, eu acho. É, ela já me falava muito de vocês. Luciana é que. A Lu teve aqui umas duas vezes. Depois do PDC, ela teve aqui com o Negro, com o Negro, né? É. Teve aqui de Kombi, mas agora elas estão enraizadas lá. Ah, Cadê a. eu fui visitá-la há um mês atrás. Foi! Foi lindo, incrível. Fiquei uma semana lá com eles. Então, Ah, super bem. que bom! Eu andei conversando com elas, assim, com vontade de visitar, conhecer ali a Foz do Iguaçu e dar um pulinho lá para ver, mas ainda não deu certo, não. Mas uma hora a gente chega. Logo dá. Mas, Albertinho, para a gente também não se estender tanto, Uhum. né? Pensando aí nesse fluxo dessa conversa que a gente teve, queria que você deixasse aí, ah, já que você falou antes um pouco de legado, assim, né? De qual que é a síntese que você sente assim do que a gente conversou e que pode, enquanto resumo, ser o mais tocante para as pessoas que nos ouviram até agora, assim, né? Do tipo, para viver essa vida em coerência, né? Essa vida enquanto parte dessa natureza, e aí você falou também, né, do que você vive. Qual é o recado que você deixa, assim, né? Nossa, eu acho que a gente tem que ter coragem de olhar para os nossos modelos e paradigmas, né? Coragem acima de tudo, a boa vontade de fazer a partir de si as primeiras mudanças. E não ficar esperando um protocolo, um pacote de um governo e etc., de governos, porque eles também não sabem de nada, né? Então, eles não vão propor o que eles não sabem. Já é difícil porque tem todo um sistema preparado para que as coisas se mantenham esse status quo de consumo, né? De uso indevido dos recursos naturais, né? Então, eu acho que o que eu aprendi é que vale a pena a gente ousar, né? E mudar o nosso estilo de vida e não ter medo, porque se forma uma egrégora, né? Que lhe protege. Quando você está no caminho natural das coisas, as coisas vão fluir de forma natural, não vai. Então, vão haver condições, vão acontecer condições que você precisa só estar atento para os sinais que vão aparecer, né? Então, eu acho que assim, e que a gente precisa se inspirar no modelo da natureza para a gente se encontrar enquanto elemento dela, né? Enquanto elemento, enquanto parte. É preciso, eu acho que quando a gente se sente parte dela, aí você encontra o ponto de equilíbrio. Que eu estou na vida, eu vou cumprir o meu ciclo, não é que eu sou imortal, pelo contrário, eu sou imortal enquanto elemento, né? Enquanto energia, mas não enquanto matéria orgânica, né? E aí a gente fica mais em paz. Eu acho que eu me sinto mais tranquilo, porque se eu tivesse ficado no modelo de vida que eu vivia, eu podia estar trocando de carro toda hora, viajando de transatlântico por aí, conhecendo várias capitais, e buscando uma felicidade, buscando um Shangri-La fora de mim, e quando na realidade está dentro da gente, né? Está dentro da gente, em qualquer lugar. Hoje, por exemplo, eu me sinto tranquilo de ficar aqui e minha demanda por viagem para conhecer outros lugares, ela está mais tranquila. Eu posso até fazer isso, né? Posso até fazer isso por uma questão cultural, conhecer novas culturas, etc. Mas eu não tenho mais a necessidade. Muita gente diz, você não faz mais trilha? Eu digo, não, a trilha chegou no ponto onde eu queria.
eu buscava alguma coisa, hoje eu tenho ela aqui. Se eu precisar fazer trilhas físicas, aqui dentro mesmo da Volta do Rio eu faço, né? Mas a trilha maior é outra, né? Eu acho que a gente precisa, é isso, ser coerente, a busca da coerência. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? A busca da coerência. Então não adianta ficar falando bonito, ficar falando de proteção da natureza, de que. Mas a pergunta é: e a gente faz o quê? Como? Qual é a nossa parte disso, né? Como é que eu posso mudar essa história a partir de mim? Então, o que eu digo é isso: é a busca da coerência e o medo de a coragem de quebrar os paradigmas, né? De abandonar o medo. Não ter medo de buracos, não ter medo de sanitário seco, não ter buracofobia, nem cocofobia, É interessante que o que e você, coragem de olhar para as suas merdas. É isso. Né? né, As merdas no sentido figurado da coisa, né? De todas as formas. Né? Sentido simbólico também. é interessante Então, sim. não, que te ouvindo, é, ontem a gente fez, né, teve um momento com o Satish Kumar, que é, Uhum. né, e ele falou coisas muito parecidas sobre a coragem, né, sobre a coerência, então é muito bonito ouvir isso. Mas eu te interrompi, É. pode continuar. Não, assim, porque uma coisa importante, não se faz isso só com tecnologia, né? Porque você pode até aprender como constrói um sanitário seco. Você pode até aprender, mas se você não mudar dentro de si, né? Não se mudar internamente a sua lógica de ver as coisas, você vai ter sempre uma resistência, algo vai dar errado, você vai ter nojo. Né? Então, o autoconhecimento e a busca para esse equilíbrio do externo com o interno é fundamental. Né? Então, quando você faz uma bioconstrução, você não está bioconstruindo só uma casa, é seus conceitos, é internamente também. Né? Então, é preciso entender isso. Eu sei que tem um ramo de permacultores que gosta de dizer permacultura é só tecnologia. Não misture permacultura com holismo, né? Mas não é a gente que vai que define isso. A coisa é assim. O que a gente faz fora, faz dentro. Se a gente fizer com consciência, né? Não adianta a gente querer negar isso. Então, eu acho que não basta ser só. Por isso que alguns grupos, inclusive de monges, de crenças religiosas, de comunidades, às vezes não dão muito certo, porque quando essa coisa não é muito trabalhada, aí as sombras emergem e a vaidade às vezes toma conta das discussões, né? O egoísmo, a intolerância. E aí não adianta, você pode conhecer todas as tecnologias do mundo, se não trabalhar, essas coisas vão estar sempre surgindo, né? Então, eu acho que só que a natureza é tão maravilhosa que se você der um passo nessa direção, disser eu vou querer ser coerente, e a cada movimento que você fizer isso, ela vai ajudando. As coisas acontecem de forma a você fluir nesse, porque é o fluxo natural das coisas. É você se transformar, porque a gente se transforma da hora que nasce à hora que parte. É isso. Exatamente, uau, muito, muito gostoso te ouvir, muito nutridor. E tem alguém que você gostaria de ver aqui nesse espaço do podcast, Albertinho? Poxa, a Lucy é uma delas, né? Boa. A Luciana Guidu, Guilherme Castanha. Você já fez com o Gui, não foi? Não? É, eu fiz com ele e ele fez comigo também. Foi. Eu assisti. Eu assisti. É. Aquela foi ótima também. Foi Mas ótima. tá na minha listinha também, né? A luta, né? É, agora foi intimada, agora ela não pode escapar. E tem as meninas aqui, Catarina e Maura, que têm a experiência delas, né? E também ter migrado para ter feito essa opção, né? Tá vivendo aqui nessa cidade, construiu a casa delas também, está gerando renda por aqui também. Então, a caminhada delas é interessante também. Maravilha. Então, também quem quiser conhecer mais, né, desse trabalho da Volta do Rio, pode acessar, né? Uhum. Tem a- No Instagram, né? RPPN Volta do Rio. É, tem Maravilha. o site e tem o Instagram.
E Beleza. os contatos estão lá. Então, agradeço aí profundamente, querido amigo, né, pela disposição, pelas palavras sábias aí, por essa busca pela coerência que inspira tanta gente.